Eu fui cantar assim muito forte, a minha voz já está aqui pela metade. E hoje, baseado em Mateus capítulo 9 e Mateus capítulo 10, eu quero repartir com vocês o tema, a seara, os amigos e as dinâmicas do reino. A seara, os amigos e as dinâmicas do reino. Então, abra sua Bíblia em Mateus, abra comigo em Mateus capítulo 9, versículo 35. Você que tem a sua Bíblia, e alguns que têm o celular, você também pode abrir, e nós iremos ler juntos. Todos já acharam? Amém? Ninguém achou? Quem já achou, diga amém. Amém. Então vamos ler. E vamos ler até o versículo 8 do capítulo 10. Aí você vai deixar aberto aí nesse texto, que nós vamos reler alguns versículos, eu citar, e você vai acompanhar comigo. 35, 9:35. E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Então falou aos seus discípulos, de fato a colheita é abundante, ou a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. 10:1. Jesus, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. E são estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Bartolomeu é Natanael também, é o mesmo. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Tadeu também é chamado de Judas. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o mesmo que traiu a Jesus. Assim, a esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações ou instruções: não vos enganeis, não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está ao vosso alcance, ou está próximo. Curai os enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebestes, graciosamente dai, ou de graça dai, de graça recebei. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Diga-se comigo: Senhor Jesus, nesse momento, fala ao meu coração através da Tua palavra. Dá-me entendimento, dá-me a graça de receber a palavra do Senhor no meu coração, para que eu possa dar frutos a 100, a 60 e a 30 por 1 na minha vida. Amém. Amém. Irmãos, como discípulo de Jesus,
Onde é a seara que devemos trabalhar? Você mexeu aí? Acho que piorou. Onde é a seara, como seguidores de Jesus, que segue as suas instruções, que segue a sua palavra, e Ele nos ordena a trabalhar na seara dele, no campo dele, na lavoura dele. Onde é essa seara? Em Mateus 13:38, ele responde, quando ele diz assim: a seara ou o campo é o mundo. A seara ou o campo é o mundo. John Wesley, um pregador do Evangelho do século XVIII, não tinha autoridade legal da igreja da Inglaterra, que era a igreja do rei e da rainha, que ainda hoje é chamada igreja anglicana. John Wesley não tinha autorização da igreja ou do rei para pregar, mas o ministério dele alcançava multidões, alcançava muita gente. Então, as pessoas que eram da igreja na época perguntaram para ele: onde é a sua paróquia? Onde é o lugar, a igreja que você prega? E John Wesley respondeu: a minha paróquia, a minha igreja é o mundo. Isso quer dizer, na prática, que John Wesley pregava nas ruas, nas praças, pregava no ar livre. E através desse ministério, John Wesley alcançou muita gente para Jesus com as suas pregações. John Wesley aprendeu que a seara, que o lugar de trabalho do cristão é o mundo. Como o próprio Senhor Jesus, que o ministério do Senhor Jesus, ele aconteceu nas ruas, aconteceu à beira do mar, aconteceu nas montanhas, ao ar livre muitas vezes, nas casas. O ministério de Jesus, ele aconteceu na sua maioria, na sua maior parte, fora de um prédio. É claro que Jesus, ele pregou algumas vezes no templo, muitas vezes nas sinagogas, mas a maior parte do seu trabalho de pregação, de expulsar demônios, de curar enfermos, foi justamente fora das quatro paredes. É claro que John Wesley, depois que ele tinha um povo, ele reuniu esse povo em grandes salões, e daí então aconteceu que começou a igreja metodista, que ainda hoje existe. É claro que quando os apóstolos de Jesus continuaram a pregação do Evangelho, eles reuniram as pessoas também em grandes salões. A igreja primitiva se reuniu muitas vezes em um só lugar. Obviamente que isso aconteceu. Muito bem. E aqui aprendemos algo poderoso para nossas vidas. A seara não é a igreja ou o prédio onde a igreja se reúne. A seara é o mundo. Sempre será o mundo. O lugar do cristão trabalhar é o mundo. É fora das quatro paredes. Então repita comigo assim: meu lugar de trabalho e com Jesus. O que acontece que você diminui assim a força das palavras? Vamos lá, vamos repetir de novo. Diga assim: meu lugar de trabalhar
para e com Jesus é no mundo. Melhorou. A seara, o local de labor, do trabalho de cada discípulo de Jesus ou cristão, são as pessoas aflitas e necessitadas, as pessoas cansadas em todo lugar. Em todo lugar. No versículo 36 de Mateus 9, Jesus, o Criador e Salvador do mundo, diz que as pessoas estavam, que as multidões estavam aflitas e cansadas. E não é diferente dos nossos dias, do nosso tempo. Por onde nos movermos, nós veremos pessoas aflitas e cansadas. E são essas pessoas, a seara que Jesus nos ordena colher os frutos para o seu reino. Você pode dizer amém? Quando nós, como discípulos, ao encararmos essa etapa da caminhada com Jesus, de ir pela seara, que é o mundo, além das quatro paredes, descobrimos pelo menos 3 coisas. Primeiro, temos muitas coisas para fazer na seara do Senhor, e precisamos nos mover antes que seja tarde demais para muitas pessoas. Quando Jesus, ele compara o nosso trabalho de levar o Evangelho, de levar a palavra, de levar Cristo, a seara, a colheita no mundo, fica subentendido, fica claramente dito por Jesus, mais do que subentendido, que a colheita não pode demorar. Porque se a colheita demorar, os frutos podem se perder. Então isso quer dizer que se nós, a igreja do Senhor, não trabalharmos na seara, na colheita de vidas para o reino de Deus, muitas delas vão se perder eternamente, vão continuar escravizadas no pecado, no jugo do diabo, vão continuar debaixo da culpa do pecado e da condenação eterna. Então, nós precisamos avançar, nós precisamos ir, nós precisamos obedecer sem demora, para que a colheita não se apodreça, para que as almas não se percam, para que as vidas não venham estar eternamente longe do seu Senhor e do seu Criador. Você pode dizer amém? Então, uma coisa fica bem claro para cada discípulo de Jesus: um omisso espiritualmente, um acomodado da fé, que não cumpre a missão do seu Senhor e gracioso Salvador, não estará seguindo a Jesus de fato e de verdade. Mesmo que a pessoa se diga crente, e mesmo que essa pessoa seja um grande realizador na sua vida pessoal, mas espiritualmente estará sendo omisso e não estará seguindo o Senhor, não estará sendo um discípulo do Senhor. E esse é um fato digno de lamentação, pois quer dizer que não estará amando como Jesus e procurando cuidar dos interesses de Jesus, enquanto ainda se pode, enquanto ainda temos oportunidade. Então essa pessoa não estará seguindo a Jesus se não ir à seara, se não
procurar colher os frutos para o reino de Deus, das vidas, porque ele não terá o Espírito de Cristo, ele não terá o coração de Jesus. Então ele não está sendo um discípulo do Senhor. Então repita comigo: eu não serei um omisso, mas serei sempre diligente na seara do Senhor. Você pode dizer amém? Segundo, que para seguirmos a Jesus na missão, precisamos de amigos no reino, do reino. Para seguirmos a Jesus na missão de colhermos na seara, vamos precisar de amigos do reino. No versículo 2 do capítulo 10 de Mateus, o Senhor cita o nome dos 12 apóstolos: Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, de novo, outro Tiago, Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariotes. Nesse versículo cita a equipe de Jesus, a equipe da seara naqueles dias. 12 discípulos, 12 apóstolos, 12 enviados, que Jesus conhecia o nome e o sobrenome e a história de cada um. Jesus não chamou desconhecidos para a missão, ele chamou mais do que servos, ele chamou amigos, amigos que estavam sempre com ele, pessoas que ele conhecia muito bem, pessoas próximas. Mas uma coisa fica bem claro aqui: não precisamos apenas daqueles que cumprem ou dão ordens ao nosso lado. Precisamos de amigos do reino. Então o reino de Deus não se trata de um reino de pessoas que obedecem ordens simplesmente, mas se trata de pessoas que se conhecem, que se ajudam, que andam juntas. É um reino de amigos. Ninguém fará a obra de Deus sozinho ou isolado. O reino de Deus é um reino construído por amigos de Jesus e amigos uns dos outros. Em João 15:15, o mesmo Senhor disse: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. E no versículo 36 de Mateus 9, o Senhor diz assim: peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Era como se ele estivesse dizendo: não façam as coisas sozinhos, não façam as coisas isolados, distante uns dos outros, mas peça ao Senhor da seara que mande pessoas para ajudar, que mande pessoas para cooperar, que se forme um time de amigos, amigos do reino, amigos de Jesus, amigos uns dos outros. E nós vamos descobrir, irmãos, que amigos do reino têm algumas características predominantes. Eu vou dizer algumas delas. Amigos do reino, primeiramente, são respostas de suas próprias orações e de parte do povo da seara que sofre e clama por ajuda. Nós nos tornamos amigos do reino quando nós oramos, quando nós vemos com compaixão a necessidade das pessoas, a necessidade do mundo, como Jesus. E nós vemos que sozinhos não podemos fazer muitas coisas.
Precisamos de gente, de amigos do nosso lado para fazer. Então nós oramos, como Jesus disse: ore ao Senhor que mande trabalhadores, que mande obreiros para a seara. E quando nós oramos, o amor de Jesus, ele brota dentro de nós. O amor de Jesus, ele se renova dentro de nós e nos move a ir, e nos move a acompanhar as pessoas, a ter compaixão das pessoas. Então, querido, tudo começa com oração, tudo começa com intercessão. Às vezes estamos áridos do amor, áridos de compaixão, mas quando oramos, o Senhor renova dentro de nós, pelo seu Espírito, o amor de Deus. E passamos a enxergar as coisas com os olhos de Jesus. E passamos a ter interesse pela conversão, pela salvação, em socorrer o aflito, em ajudar o cansado, em mostrar o caminho, Jesus. Tudo começa com a oração. A Bíblia deixa clara que a oração é antes de tudo. Ela é o poder que nos impulsiona. E é através da oração que amigos se juntam a nós para trabalharmos juntos, unidos na seara do Senhor. Não é por imposição, não é por obrigação, mas é a oração através do Espírito de Deus é que nos move para nos unirmos, para trabalharmos na seara do Senhor. Se não ora, você esfriou na missão. Se você se esconde para não fazer a missão e não trabalhar na seara, é sinal que sua vida de oração diminuiu ou se acabou. Como é que nós podemos medir a nossa vida espiritual? Como é que nós podemos ter um prumo para saber como é que nós estamos espiritualmente? Aqui fazemos um diagnóstico simples, mas preciso. Se você, como discípulo de Jesus, não está envolvido diretamente na seara do Senhor, já por um bom período, você está frio, você está morno, ou você está morto espiritualmente. O que o Espírito Santo está lhe falando agora: desperte, volte a aquecer o seu coração através da oração e a se mover na seara, que você possa pedir: Senhor, faz de novo na minha vida. Que você possa orar: Senhor, faz de novo na minha vida e através de mim, para que eu realize a tua vontade, para que eu faça o teu querer na tua seara. Reaviva, Senhor, o meu coração. Gostaria que você fechasse os olhos nesse momento. Feche os olhos. Diga assim: me desperta, Senhor, e faz em mim e através de mim de novo, Senhor. Faz de novo. Eu quero, eu necessito. Amém, glória a Deus. Pode abrir os olhos. Em Mateus 9, no versículo 38, Jesus fala da oração. Ele ora, ele fala sobre orar, sobre pedir a Deus que o Senhor mande trabalhadores, obreiros. Mas logo em seguida, no capítulo 10, no versículo 1, ele envia os discípulos em missão na seara. Então, segundo, amigos do reino são aqueles que são instruídos na missão e obedecem. No versículo 5a, diz assim: Jesus enviou esses 12 com as seguintes instruções. Primeiro, ele disse para orar, para que o Senhor envie os trabalhadores.
E agora, Ele está enviando os seus discípulos para serem os trabalhadores na sua seara. E eles obedecem. E eles vão. Amigos do reino são aqueles que têm algo em comum. Eles se ajuntam a nós na oração e também na missão e no trabalho, na seara de Deus, que é alcançar o mundo com o evangelho do reino dos céus. A missionária Sophia Miller, ela foi uma evangelizadora da Amazônia equatoriana. Ela fez um trabalho nas selvas amazônicas no país do Equador. E ela trabalhou por muitos anos nessa nação, nessa selva. E alguém perguntou para ela: como é que foi o seu chamado, missionária? Porque essa tarefa de evangelizar na selva não é nada fácil. Conta para nós, como é que foi o seu chamado? E ela respondeu: eu não tive nenhum chamado específico. Eu ouvi uma ordem e obedeci. Qual foi a ordem que ela ouviu? Marcos 16:15. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Eu ouvi uma ordem e eu obedeci. Querido, se você é discípulo de Jesus e Ele ordena vai, então vai. Ele ordena pregue o evangelho, então simplesmente prega, anuncia, proclama. Conta-se uma história de um soldado americano, ou inglês, não estou bem certo, que alguém perguntou para ele, era uma missão difícil, e alguém perguntou: você está preparado para a missão? E o soldado respondeu: não me pergunte se eu estou preparado, dê-me a missão. Apenas me dê a missão e o resto é comigo. Se Jesus é teu comandante e Ele te ordena a fazer a missão do reino dos céus, se Ele mandou, vai. Não tem sentimento, não tem emoção, não tem desculpa, não tem barreira, não tem limite, não tem nada que impeça. Se o Senhor mandou, simplesmente vai e faz. O resto é com o Espírito de Deus, o resto é com o próprio Senhor da seara, o Senhor da obra. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Mas esse vá de Jesus, esse vá de Jesus não é um vai sozinho, mas é um vai com amigos. Mateus registra: primeiro Ele enviou os 12, depois Ele enviou os 70, e Ele os enviou sempre de 2 em 2. Ele nunca enviou alguém sozinho. Você pode dizer amém? Terceiro, amigos do reino seguem juntos na missão, porque estão seguindo uma mesma visão. Seguindo uma mesma visão. Olha aqui para mim. Qual era a visão? A visão geral de Jesus era vir para salvar todo mundo, para salvar o mundo, para resgatar e restaurar todas as coisas no mundo. Essa era a visão geral de Jesus. Mas ali com seus amigos, com seus 12 discípulos, Jesus tinha uma visão específica para aquele tempo. Qual era a visão? Versículos 5 e 6. Não era para ir para os gentios, não era para entrar em cidade samaritana, mas era apenas para se dirigir às cidades, às ovelhas perdidas de Israel. Essa era a visão
para aqueles dias. Não era para ir para outra nação, para outro país. Era apenas para pregar para as ovelhas perdidas de Israel. O foco era específico. O povo da aliança desde Abraão. O resto, as nações, deveriam ser alcançadas depois da sua morte e depois da sua ressurreição. Mas naqueles dias, o foco era somente Israel. Porque para nós, individualmente, é importante seguirmos a visão dada pela liderança no trabalho da seara do Senhor. Por que é importante seguir a visão da liderança? Olha aqui para mim. Porque é estratégico para atingir os propósitos do reino dos céus com amigos. É estratégico. Se fosse individualmente, se fosse sozinho, não precisava de uma visão, não precisava de uma estratégia. Mas como é com amigos, mas é com pessoas, mas é com muita gente, então é importante seguirmos uma visão, porque é estratégico. Para sabermos exatamente qual é a nossa parte individual e específica no trabalho da seara do Senhor e nos encaixarmos perfeitamente no todo que é feito em grupos de amigos, para que não fiquemos puxando cada um para um lado. Como alguns dizem, juntos, unidos, somos mais fortes. Podemos ir mais longe, podemos alcançar mais pessoas. Se formos como amigos, nos cansaremos menos, nós vamos nos enfadar menos, porque nós vamos levar as cargas uns dos outros. Quando estou entendendo, diga amém. Não podemos e nem devemos querer fazer tudo isolados, sozinhos. Fazer apenas do nosso jeito, da nossa maneira individual, porque isso é arrogância religiosa. Não tem como nós termos o controle de tudo em nossas mãos, como se não for como eu quero, se não for do meu jeito, nada vai acontecer. Isso é arrogância. Eu faço aqui um alerta. Muitos cristãos se envolveram em tantas coisas na obra do Senhor, que se esgotaram mentalmente, espiritualmente. Algumas pessoas se envolveram tanto na obra, na seara do Senhor, que perderam seus relacionamentos familiares, e alguns confusos até se afastaram da comunhão e até da fé no Senhor. E alguns que não se afastaram ficaram traumatizados espiritualmente, ficaram travados por conta dessas más experiências. Quantas pessoas não estão assim em nosso tempo, em nossos dias? Realmente não conseguiremos e nem devemos fazer tudo da seara do Senhor sozinhos. Não devemos querer fazer tudo na obra do Senhor. Não podemos dizer sim para tudo que é proposto. Mas por outro lado, também não podemos ficar acomodados. Por outro lado, também não podemos nos isolar e separar um mundo específico, aonde os amigos do reino se movem e eu estou do meu canto de braços cruzados e nada quero fazer. Porque eu estou magoado, porque eu estou ferido, porque eu estou cansado, aí eu me isolo no cantinho. Mas os amigos do reino estão se movendo. A hora do Senhor não parou, porque alguma coisa aconteceu no caminho.
Eu não posso continuar de braços cruzados, isolado. O Senhor nos ordena a fazer. O Senhor ordena gente a fazer. Pessoas que são susceptíveis a emoções, Ele manda essas pessoas e confia nelas para fazer e para realizar. Escute mais uma vez. Você não precisa fazer todo o trabalho da seara do Senhor. E muito menos, você não precisa fazer o que eu faço. E você não precisa fazer exatamente o que um outro irmão está fazendo. Nós não precisamos imitar ninguém, fazer como alguém faz no lugar tal, no país tal, na grande igreja tal. Não precisamos fazer exatamente como alguém faz. Mas independente disso, o Senhor tem algo para você realizar na sua seara. Porque o Senhor, Ele te dá dons específicos, talentos específicos, e que somente você tem. E Ele quer usar esses talentos para a glória dEle e para a sua alegria e contentamento de ver frutos do seu trabalho na seara do Senhor, porque o nosso coração se alegra com a colheita de almas, de vidas, de pessoas que Deus nos usou para resgatar para o seu reino, para o reino dos céus. Você pode dizer glória a Deus. Você não pode ficar de lado, você não pode ficar parado. O Senhor te chama para a sua seara. Você pode dizer amém, querido? Aleluia. Hoje o Senhor te diz: volta à minha seara, ou persevere, pois eu te curo, te sustento, te renovo com a alegria de servir e frutificar. Eu tenho algo específico e poderoso para a sua vida e para o seu ministério. Quantos recebem, diga amém, diga glória a Deus. Porque nós como igreja, é importante a visão e a amizade no trabalho da seara do Senhor. Por que isso é importante? Tem alguma coisa aí para que eu possa me enxugar? Essa camisa preta, ela é muito calorenta. Continuando. Porque a sua visão pessoal deve se conectar à visão da igreja, para que ela realmente seja cristocêntrica e não só produtiva. Olha aqui para mim, irmãos. Sozinho você pode fazer muitas coisas, também no ministério cristão, e você pode produzir, mas a sua visão sozinho nunca será cristocêntrica. A visão de Cristo para os trabalhadores da sua seara é uma visão de amigos. Não é para você viver sozinho, não é para você fazer sozinho. A nossa visão não pode ser apenas produtiva. Obrigado. A nossa visão precisa ser cristocêntrica. Cristo precisa estar no centro. A palavra de Jesus precisa ser o nosso guia. Aleluia. Glória a Deus. Então veja que, falando de nossa comunidade cristã missional, igreja, família, nossa missão é reconectar pessoas com Deus e fazer delas discípulos de Jesus. Diga assim: a nossa missão é reconectar pessoas com Deus e fazer delas discípulos de Jesus. Discípulo de Jesus. Como fazemos essa missão? A resposta ao como é o que estamos fazendo hoje. A resposta
que é chamada de visão. A visão é como nós fazemos a missão. E o que nós estamos fazendo como igreja hoje? Isso é a visão. Então, hoje o que é que nós estamos fazendo? De maneira prioritária, olha aqui para mim, alcançando crianças. De maneira prioritária, estamos alcançando crianças. Não é exclusiva. Não é unicamente o que nós queremos fazer, mas prioritariamente damos uma maior importância nesses dias o alcançar de crianças. Agora olha aqui para mim. Aí nós então fazemos células de crianças, redes de criança e adolescentes, e vamos fazer em seguida discipulado de crianças e principalmente de adolescentes. E quando nós pensamos em que alcançarmos as crianças, aí nós vamos pensar nas famílias e alcançar as famílias, os pais, os avós, os tios. E quando pensamos em alcançar crianças e suas famílias, existe o seu entorno, seus amigos, que nós também queremos alcançar. Então a visão, através das células, através das redes e através do discipulado, é alcançarmos crianças, suas famílias e seus amigos. Você pode dizer amém? Começando pelas crianças. Olha aqui para mim, irmãos. Nós sabemos que cada vez mais as crianças têm muito poder. Até demais. A influência das crianças com os seus pais, os seus avós, são extraordinárias. Não podemos desprezar de maneira nenhuma o alcançar das crianças, dos pequenos. Queridos, aquilo que Deus nos deu para fazer com as crianças, ela se tornou uma coisa clara para nós, através daquilo que Deus deu aqui à pastora Cléia, minha esposa. O dom que Deus deu para ela de trabalhar e alcançar as crianças. Tudo começa com a capacidade, o dom que Deus dá para alguém. E isso não é algo sem importância, volto a dizer. Alguns meses atrás, a pastora Cléia, ela deixou o seu serviço, o seu trabalho como gestora de uma escola pública, deixou o seu salário com promessas de aumento para poder trabalhar a visão com as crianças. Então, olha aqui para mim, irmãos, olha aqui para mim, entenda uma coisa: essa visão não é banal, essa visão não é sem valor, essa visão vale a pena abrir mão de algo, fazer um investimento, porque ela não é baseada no nada, ela não é baseada no esforço zero, no esforço mínimo, ela é baseada em entrega, ela é baseada em dedicação. A visão de trabalhar com crianças é muito importante e vale a pena. Você pode dizer amém? Repita-se comigo: o que fazemos como igreja é muito importante. Diga assim: o que eu faço como visão na igreja é muito importante. Nós temos a mania de valorizar a igreja longe, a igreja não sei de onde, a igreja de outro país, queridos, mas aquilo que Deus coloca em nossas mãos para fazer, seja lá o que for, é muito importante, porque estamos obedecendo o seu vá a minha seara. Aleluia. Uma vez o grande pregador D.L. Moody, do século 19, saiu para pregar numa vila. No outro dia ele voltou
E as pessoas, os irmãos da igreja perguntaram: Moody, ele era um grande evangelista, quantas almas foram ganhas? E Moody disse: 2,5 almas. E aí as pessoas, os irmãos disseram: 2 adultos e uma criança. E ele disse: não, 2 crianças e um adulto. Porque as crianças têm a vida inteira para adorar, para servir a Jesus. E um adulto tem só meia vida. Então as crianças são os 2,5, é o adulto. As crianças são importantes no reino de Deus. Jesus mesmo disse: deixa vir a mim as crianças e não as impeças, porque delas é o reino dos céus. Jesus Cristo mesmo disse: o reino dos céus, se alguém quiser entrar, precisa se colocar como uma criança. Diga glória a Deus. Vamos fazer algo aqui. Quantos dos irmãos estão envolvidos diretamente, presente, numa célula, numa rede de crianças, em algum trabalho de criança? Fique de pé nesse momento, no seu lugar. Você está à frente, você está cooperando, você está ajudando do lado, você está envolvido com o trabalho com as crianças. Vamos dar um aplauso a Jesus por esses irmãos, bem forte, esse aplauso, aleluia, glória a Deus. Obrigado, você pode se assentar. Agora eu pergunto para você, você que não se levantou, para os demais, quantos aqui têm orado por esse ministério, também têm contribuído também com dízimos e ofertas para a igreja que ajuda esse ministério? Eu gostaria que nós dessemos um aplauso ao Senhor por esses que têm ofertado, orado, intercedido pelo trabalho com as crianças. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu quero concluir. Irmãos, amém? O que significa alcançar as ovelhas perdidas, exaustas e aflitas na seara do Senhor? O próprio Senhor nos explica em Mateus 10, 7 a 8. Diz assim: por onde forem, à medida que prosseguirem, pregue esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Versículo 8: cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, dei também de graça. Irmãos, eu quero dizer aqui algo que o Senhor Deus tem me mostrado. Quando nos movemos na seara do Senhor, temos que, por causa dele, nos perguntar: qual é o próximo passo, Senhor, que devemos dar na sua seara? Nós já estamos caminhando na seara, já estamos obedecendo a ordem de Jesus. Mas esses primeiros passos não é tudo. Há um dinamismo na seara do Senhor, que nós temos que captar, que nós temos que olhar e ver. Porque diz aqui, que à medida que vocês forem, vocês vão suprindo as necessidades. Vocês vão, preguem, aí vocês vão curando, expulsando demônios, ressuscitando mortos. À medida que vocês vão entrando na seara, vão conhecendo a necessidade das pessoas, vocês vão suprindo. Então isso fala, irmãos, que nós precisamos pregar Jesus, o Evangelho. Mas não somente pregar, nós precisamos demonstrar Jesus. Amém, querido? Fé e obras. Qual é a necessidade das pessoas que nós estamos alcançando? Qual é a necessidade dessas crianças, desses jovens? Será que, como é que está a mesa deles? Será que estão
comendo pelo menos o feijão com arroz e uma carne todos os dias? Será que estão precisando de algo em relação aos seus estudos, à sua saúde? E o que nós como igreja podemos nos mobilizar para suprir, para trabalhar em suas necessidades? Não é só pregar, também é demonstrar Jesus às pessoas. Queridos, então a missão na Seara, ela não se conclui com um evento ou com alguns eventos. Para concretizar, precisamos concretizar os processos que a missão requer. Precisamos, além da intencionalidade, constância, planejamento sábio e conteúdos crescentes do Evangelho. Como podemos aplicar o Evangelho a essa necessidade? Como podemos aplicar o Evangelho a essa família, a esse povo, além da pregação, demonstrar Jesus vivo e poderoso? Eu sei que eu já falei essa história muitas vezes, mas eu sei que muitos esquecem, né? Todas as vezes quando há terremoto, quando há guerras e tem crianças sobreterradas, debaixo de escombros, crianças doentes de guerra, feridas, sem pai, sem mãe, a ONU tem uma equipe que vai ao encontro da necessidade dessas crianças nas nações. Só que todas as vezes que a ONU chega em muitos lugares do mundo de desgraça, de dor, de sofrimento, eles encontram ali alguns cristãos, primeiro já estão lá, cuidando das crianças, cuidando das pessoas, através da visão mundial. E um dos líderes da ONU, uma certa vez, perguntou para ele, se dizendo ateu, perguntou para aqueles cristãos que sempre chegavam primeiro do que a ONU: por que é que vocês fazem isso? Todo lugar que nós chegamos, vocês já estão. O que motiva vocês a fazerem isso? E aqueles cristãos responderam: Jesus. Somente por causa de Jesus. E aquele ateu, diante de tantas experiências práticas da demonstração de Cristo, ele declarou: por causa de vocês, eu estou quase acreditando que Deus existe. Queridos, outro dia, estava conversando aqui com o irmão Everton, e ele estava dizendo assim: pastor, depois que nós terminarmos as casas de paz, nós precisamos continuar a ministrar para essas pessoas. E é isso mesmo, yes. É isso, precisamos continuar ministrando às pessoas. Não é simplesmente cumpre uma tarefa, não é simplesmente faz alguma coisa durante um período, mas é um coração missional, mas é um coração de Cristo, de não somente cumprir uma ordem, de fazer algo como empregado, como um servo, mas de ser movido pelo amor de Cristo, ser movido pela graça de Deus, em compaixão, de ver restauração completa na vida das pessoas. Você pode dizer glória a Deus? Então, qual é o próximo passo? Como podemos cuidar e discipular dos que estão sendo alcançados? Qual o cuidado que devemos evidenciar a elas? O que essas ovelhas estão precisando para serem curadas, tratadas e se tornarem sadias e reprodutoras de vida? Como poderemos servi-las com eficiência? E como as discipularemos
formando Cristo nelas. Como daremos o próximo passo? Olha aqui para mim. Abre os seus olhos aqui para frente e os seus ouvidos. Eu vou pedir para algumas pessoas ficarem de pé. E vou fazer algumas chamadas específicas. Se alguém desses chamados que eu fizer, você perceber, entender que é com você, você vai ficar de pé. Amém? Vou fazer alguns chamados, citar aqui algumas coisas. Se você sentir que é com você, eu gostaria que você ficasse de pé, desse uma resposta. Se você sabe que é com você, se você percebe que é com você, se você sente que é com você. Queria que você fechasse os olhos agora e que você me escutasse com atenção. Deus te deu um ministério lindo em sua seara, mas por algum motivo você se afastou desse ministério. Talvez você foi ferido, se decepcionou com alguma coisa, mas hoje Ele está te curando e te chamando de volta ao trabalho e à missão. Se você é essa pessoa, por favor, aí no seu lugar você vai ficar de pé. Eu sei que Deus me deu um ministério, algo para fazer na obra do Senhor. E eu estou parado, eu estou afastado desse ministério, desse serviço. Fiquei ferido, decepcionado. Mas hoje o Senhor Deus está me curando. Já há algum tempo Ele vem falando comigo. E Ele está me chamando de volta ao trabalho e à missão, com os meus amigos. Então, se você é essa pessoa, aí no seu lugar você vai ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero voltar a servir, eu quero voltar à seara do Senhor. Eu estou distante, não estou fazendo, mas o Senhor está me chamando e eu quero ativar novamente o meu ministério. Se você é essa pessoa, por favor, fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu vou fazer um outro chamado. Talvez você até hoje não tinha entendido a vinda de Jesus e o seu propósito da salvação ao morrer na cruz. Mas hoje você compreendeu isso e que por isso quer aceitar o seu plano e tornar um discípulo dele. Se você for essa pessoa, se você é essa pessoa, queria que você ficasse de pé no seu lugar. Jesus morreu por mim. Jesus tem um plano na minha vida. E eu aceito o seu plano. E eu quero me tornar um discípulo de Jesus. Se você é essa pessoa, queria que você ficasse em pé aí no seu lugar. Ninguém está olhando, ninguém está vendo. Queria que você ficasse em pé no seu lugar. Por último, você deixou a seara do Senhor por um motivo. E o único motivo foi que você se esfriou espiritualmente. Você deixou de orar. Você deixou de ter a leitura bíblica na sua vida. Por isso você deixou de fazer a obra do Senhor. Mas hoje você quer dizer para o Senhor: faz de novo, Senhor, em mim e através de mim. Faz de novo, Senhor. Eu não quero continuar frio na oração. Eu não quero continuar frio na minha fé. Eu quero ser usado pelo Senhor. Quero orar. Eu quero que o Senhor me use na sua seara.
Se esse é o seu caso, eu queria que você ficasse em pé. E nós vamos orar juntos. Em nome de Jesus. Bom, pelo que eu vejo, nenhum desses 3 casos contemplou nenhuma pessoa. Vamos todos ficar em pé nesse momento, em nome de Jesus. E vamos concluir com uma oração que Jesus nos ensinou. Vamos orar para que o Senhor mande obreiros para a sua seara. Em nome de Jesus.